Olá a todos, mais uma aula aqui para o grupo VIP do Telegram e para você aí do canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho aí. E hoje eu quero falar para vocês, agora que vocês entenderam um pouquinho como o nosso cérebro ele capta os sentidos e o hipocampo cria, né, a nossa história de vida e isso vai para uma memória de longo prazo e fica lá guardadinho. Eu quero dar uma dica para vocês hoje de como lidar com essas memórias falsas, né? Memórias falsas. Então, uma memória falsa, ela ou várias memórias, né? Ela é comum você fazer uma regressão e nessa regressão você encontrar, né, algo que não está muito de acordo, né? Então, como que você faz isso? Por exemplo, você faz uma regressão e a pessoa fala um ano que nesse ano não condiz com o que ela está falando, com a época em que se passa isso, não está batendo. Então, por isso que você tem que saber fazer as perguntas corretas para você identificar se isso tem memória falsa ou não, né? Por exemplo, o perfume que ela está sentindo, o cheiro, né? Ah, estou sentindo o cheiro de fumaça. Ah, então eu quero que você procure de onde vem isso. Procure se a origem dessa fumaça. Ah, não encontrei. Será que a fumaça esteve mesmo presente nisso, né? Então, você quando faz uma regressão, você chega numa memória, chega num acontecimento e fazendo as perguntas certas a pessoa vai começar a falar com você, vai começar a explicar, né? E você vai começar a compreender isso tudo. Só que você tem que pegar, né, isso que está acontecendo, pegar essa história que ela está te contando e você vai ter que desmembrar, tá? Então você vai ter que pegar essa história que o hipocampo criou e está te explicando, você tem que começar a desmembrar. Nessa história você tem que procurar a exatamente o que tu tá vendo. Pergunta para ela o que você tá vendo. Me diz as cores, me diz, fica forçando só para ela trazer imagens de tudo que tem aí. Depois você vai ter que pegar sons, todos os sons, música, alguém gritando, alguém falando, se tem carro passando, se tudo que ela estiver ouvindo. E você vai precisar ficar 1 ou 2 minutinhos só trabalhando com o som. Fazer ela forçar a ouvir todos os sons, tá? Depois você vai ter que trabalhar com a sinestesia, que é o tato, o paladar e o olfato. Você vai ter que procurar ficar um pouco em cima de cada um deles. Quando você força isso, quando você desmembra esse fato, essa história que ela está contando, quando você desmembra isso nos 5 sentidos, você vai forçar o hipocampo a buscar exatamente o som daquele dia, exatamente, né, o cheiro, exatamente, enfim, a imagem, tudo que aconteceu e ele vai procurar reproduzir o mais fiel possível. Senão, ele vai pegar o som de uma outra memória, vai pegar a imagem de uma outra memória, vai pegar, né? Vou dar um exemplo claro para vocês disso. É comum uma pessoa chegar e dizer que foi abusar, fui abusada, abusada e, enfim, você começa a desmembrar tudo isso, você vai ver que talvez o tio, né, um dia cuidou dessa criança e quando ela tinha, sei lá, 3 meses, 2 meses, ou o parente próximo foi lá e ajudou a dar banho na banheira, né? E quando dá banho você toca, enfim. E a pessoa cria uma memória falsa e acaba dizendo que foi abusada por um parente e tal. E quando você vai ver, na verdade ela não foi abusada. Foi, alguém deu banho nela quando ela era criança. Só que isso começou a misturar e traz como uma memória falsa de abuso. Enfim, não aconteceu nada. Você vai ter que saber então a desmembrar os 5 sentidos dentro de uma regressão para de fato a regressão fazer sentido e você chegar exatamente na história real que aconteceu e envolvendo os 5 sentidos que é como ela capta o mundo, ok? Muito cuidado e muita atenção aí na regressão, tá? Porque se você não fizer isso, infelizmente pode ser uma história mirabolante e você está tratando uma coisa que nem existiu, é apenas memórias falsas de outros acontecimentos. Ok? Fica aí a dica e
Até a próxima.